Alô, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, continuaremos estudando sobre números racionais. Vamos relembrar um pouco o que é um número racional. Para ser um número racional, pode ser qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, certo? Com numerador e denominador inteiros. E o denominador, que é este número que fica embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Como vimos também, números racionais também podem ser os números decimais, certo? Que os números decimais também posso, transformar eles e representar eles na forma de fração. Tanto porque também um número decimal, que é um número com vírgula, ele também é resultado de uma divisão de um número fracionário, certo? Dentre os decimais também temos a dízima periódica, que é aquela que a divisão tem números infinitos, que não tem fim e que se repetem. Agora, pessoal, iremos resolver algumas questões sobre números racionais e essa parte introdutória que estudamos nos últimos vídeos de matemática sobre números racionais. Na nossa primeira questão, diz assim: qual alternativa representa a fração 9 sobre 2 em números decimais? Lembrando que para encontrar números decimais, a partir da fração, teremos que fazer uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, aqui vamos fazer a divisão, certo? De 9 dividido para 2, ok? Então, vamos lá. Eu consigo dividir 9 para 2, consigo. O 2 cabe dentro do 9 exatamente 4 vezes, porque 4 vezes 2 dá 8, 9 menos 8 vai restar 1. Eu consigo dividir o 1 com o 2? Não, então quando eu não consigo, o que é que eu faço? Acrescento 0 aqui do lado do 1, agora está 10. E aqui, no nosso quociente, eu coloco uma vírgula, já que eu já tenho um valor aqui. Então, ficou agora 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 dá exatamente 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, acaba aqui minha divisão. Então, a resposta aqui é 4,5, que é a nossa letra D. Na nossa outra questão, tem assim: qual alternativa representa a fração 35 sobre 1000 em números decimais? Então, você pode fazer assim, é uma dica. Vamos fazer aqui a forma da fração. Quando o denominador, o que fica aqui embaixo, for 10, 100, 1000, fica mais fácil de fazer a divisão, certo? É só repetir o número que está aqui em cima, que neste caso é o 35 bem aqui. Por quê? Quantos zeros tem aqui? Tem uns 3 zeros. Então, se eu estou fazendo uma divisão que eu quero transformar em decimal, esse zero vai ter o poder de voltar uma vírgula imaginária que vai estar aqui no final do número, voltar lá para o começo. E esta vírgula vai andar lá para o começo, o tanto de zero que aparecer. Aqui tem 3 zeros, certo? Então, a vírgula vai andar 3 casas para lá. Então, ela vai vir aqui, ela estava aqui, ó, desaparecida, ela estava invisível. Então, ela vai aparecer e vai andar. 1, 2, 3. Então, nessa terceira vez aqui, ela parou. Então, é aqui onde vai ficar a nossa vírgula, certo? Esses espaços que tem aqui, eu acrescento um zero. E aqui, antes da vírgula, eu acrescento outro zero. Então, a resposta certa é 0,035. Você pode fazer a mesma coisa quando aqui embaixo for 100 ou 10. Vai andar com a vírgula lá para a esquerda. Então, aqui a alternativa certa é a letra C, 0,035. Mais uma questão aqui, pessoal. Associar as frações 3 sobre 2, 9 sobre 2 e 1 sobre 2 com as letras de acordo com as suas posições na reta numerada. Então, temos uma reta numerada e temos letras aqui em posições. E queremos saber qual a fração vai corresponder a cada letra, e aqui tem as alternativas. Então, primeiro, quando você for colocar uma fração em uma reta numerada, a dica é que você transforme esta fração em um número decimal. Ficará mais fácil de localizar esta fração na reta numerada. Então, é o que a gente vai fazer, certo? Vamos transformar cada fração dessa em decimal. E vai ficar mais fácil, pois todas as 3 frações, os denominadores são 2. Então, a divisão vai ficar mais fácil. Então, se eu for dividir 3 para 2, ou seja, qual a metade de 3? Vai ser quanto? 1,5. Então, eu posso escrever aqui que essa fração, 3 sobre 2, é igual a 1,5, na forma decimal.
ok? Agora, 9 sobre 2. Se eu dividir 9 para 2, vai dar igual a 4,5, né? É a metade de 9. E por último, 1 sobre 2. Se eu for dividir 1 para 2, a metade de 1, pensa em dinheiro. R$1 dividido para 2 pessoas, cada um fica com 50 centavos, que é igual a 0,5. Então, desse modo aqui, eu já transformei minhas frações em decimais. Agora eu vou saber qual fração vai corresponder em cada letra. Aqui, a letra A está entre o 0 e o 1. E qual dessas frações aqui está entre 0 e 1? 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então, eu posso dizer aqui que essa fração já está no lugar da letra A. O C está entre 1 e 2, certo? Qual a fração que está entre 1 e 2? Ou seja, é maior do que 1, só que também, ao mesmo tempo, é menor que 2. A fração 3 sobre 2, que é igual a 1,5, certo? Então, aqui já vai ser a letra C. E, por último, nos restou, né, a letra B, que é 9 sobre 2, que é maior do que 4. E aqui, 9 sobre 2 é 4,5. Então, vai ser a nossa letra B. Então, aqui entre as alternativas, vamos ter a letra A, né? Porque A vai ser igual a 1 sobre 2, B vai ser igual a 9 sobre 2 e C igual a 3 sobre 2. Então, a alternativa correta aqui é nossa letra A. Na nossa próxima questão, ele pede para determinar algumas opções aí. A letra A diz o seguinte: determine o oposto de 3 sobre 8. O que é o oposto de um número? É o próprio número, só que com o sinal trocado, né? Só que com outro sinal, o oposto dele. Então, esse 3 sobre 8 aqui, 3 oitavos, ele não tem nenhum sinal, então ele é considerado positivo. O oposto dele vai ser menos 3 sobre 8, ok? Na nossa letra B, ele pede o simétrico de 13 sobre 9. Do mesmo modo, certo? 13 sobre 9 não tem nenhum sinal, então é considerado positivo. Então, o simétrico dele, que é a mesma coisa também que oposto, vai ser menos 13 sobre 9, ok? Na nossa letra C, pede o simétrico de 7 sobre 4. Do mesmo modo, então, o simétrico de 7 sobre 4 é menos 7 sobre 4. E, por último, ele pede o oposto de menos 1 sobre 7. Neste caso, ele está negativo e agora ele vai ficar positivo. Mais 1 sobre 7, ok? Nessa questão de baixo, ele pede para determinar o módulo de cada um. Para fazer o módulo de cada um, você precisa colocar entre aquelas duas barrinhas, como foi explicado no último vídeo, certo? Então, aqui a nossa letra A. Para determinar este módulo aqui deste número, eu coloco entre as duas barrinhas o número 5 sobre 19, negativo. E quando ele vai sair dessas duas barrinhas aqui, ele vai sair sem nenhum sinal, ou seja, vai sair positivo. Qualquer número que entrar dentro do módulo e sair dele vai sair positivo, o resultado será positivo. Nossa letra B, do mesmo modo, coloca com o sinal negativo, ele vai sair de lá sem nenhum sinal. Então, por isso vai sair positivo. Nossa letra C, o nosso número já está sem nenhum sinal, ele está positivo, 1 sobre 200. E vai sair do mesmo jeito, sem nenhum sinal. E por último, nossa letra D, um número decimal, também do mesmo modo, certo? Vai sair de lá sem nenhum sinal, 0,05, o módulo de cada um aí dessa questão. Agora, pessoal, na nossa próxima questão, pede para utilizar os sinais de maior ou menor que e comparar os números decimais aí abaixo, certo? Então, vamos lá. Temos 0,7 e menos 1,0 ou 1, certo? Para começar, temos um positivo e negativo. Então, sabemos que um número positivo sempre vai ser maior que um número negativo. Então, aqui já podemos colocar nosso sinal de maior que. Então, começando sempre desse lado, este número é maior ou menor do que este? Se ele é maior, aqui o desenho da boquinha aberta vai ficar virado para ele. Agora, temos menos 3,5 e menos 1,2.
Então, são números negativos. Na condição, quando os números são negativos, o maior vai ser aquele que se aproxima mais do zero, certo? E aqui, o 1,2 negativo está mais próximo do zero do que o 3,5 negativo. Então, neste caso aqui, o 3,5 negativo ele é menor do que 1,2 negativo. Então, vou colocar o sinal de menor que. Então, tipo assim, a boquinha fechada para ele, certo? Agora, 0,62, ele é maior ou menor que zero. Então, ele já passa um pouco do zero, né? 0,62. Então, ele já é um pouco maior do que zero. Então, aqui, este número vai ser maior na nossa comparação, certo? 1,6 negativo e 1,65 negativo. A mesma condição quando os dois números são negativos. Então, aqui, né, o 1,6 ele vai ser maior, 1,6 negativo vai ser maior do que 1,65 negativo, por estar mais próximo do zero. E aqui temos 3,2 e 3,3333, uma dízima periódica, certo? Então, aqui, 3,2 é maior ou menor do que 3,333, então ele vai ser menor. Ok, pessoal? Agora aqui, pessoal, vamos transformar esses números decimais aqui em frações, certo? Lembrando um pouquinho de como transformar os números decimais em frações, ok? A gente vai pegar um número e colocar ele no denominador, né? Em cima da nossa fração, 16. Aqui tem quantos números depois da vírgula? Quantas casas decimais? Tem 2. Então, aqui embaixo, você coloca o 1. E como tem 2 casas, você acrescenta 2 zeros. Então, ficou 16 sobre 100. A mesma coisa aqui, ó, em 0,8. Eu vou colocar só o 8 aqui em cima. Eu não coloco o zero junto dele. Coloco aqui o traço, coloco o 1. Tem quantos números depois da vírgula? Só tem um número somente. Então, eu acrescento só um zero. Então, ficou 8 sobre 10. Mesma coisa aqui na letra C. Agora, aqui eu vou colocar o número 35, sem a vírgula, aqui no numerador. E aqui embaixo, do mesmo jeito, acrescento 1. Só tenho um número depois da vírgula, então eu só acrescento um zero. Então, ficou 35 sobre 10. Aqui já temos números negativos, então vou primeiro colocar seu sinal negativo, ok? Aqui eu não preciso colocar o zero junto do 25, eu coloco só o 25 no numerador. Acrescento 1 aqui embaixo, no denominador. Temos dois números depois da vírgula, então acrescento 2 zeros. A mesma coisa aqui com 0,32 negativo, acrescento seu sinal, coloco o 32, o traço, acrescento 1, tem dois números, então coloco 2 zeros, ok? Aqui, novamente, o sinal negativo, 48, e aqui acrescento 1 e 2 zeros, 48 sobre 100. Aqui eu tenho menos 1,2, coloco menos, ok? Coloco 12, sem a vírgula agora. Acrescento 1 aqui embaixo, aqui só temos um número depois da vírgula, então acrescento só um zero, então ficou menos 12 sobre 10, certo? Na letra H não precisa acrescentar esses zeros não, somente o 4. Agora vamos contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Então coloco 1 aqui e acrescento os 3 zeros do lado dele. Então ficou 4 sobre 1000. E por último, aqui temos 4,008. Neste caso, como temos um número inteiro aqui antes da vírgula, vamos acrescentar os zeros também que fazem parte deste número. Então, 4,008, ou seja, 4008. O traço. Temos 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, eu coloco 1 aqui embaixo e acrescento os 3 números. Então, ficou 4008 dividido por 1000, ou então 4008 sobre 1000, né? Porque também sabemos que a fração, ela é possível fazer a divisão do numerador pelo denominador. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.